Uma das melhores maneiras de você entender um pouco mais sobre o seu negócio, e hoje nós vamos falar sobre bancos, é através de comparações. Todo final de temporada de balanços a gente vai fazer algumas comparações no Vida de Acionista. Então, vamos começar aqui passando por alguns pontos importantes e muita gente acaba me perguntando, Bruno, como é que eu estudo uma empresa do setor de bancos? Bom, através dessas métricas que a gente vai conversar com vocês, isso já é pelo menos um início. Vamos começar então? Fala pessoal, tranquilo? Meu nome é Bruno Oliveira, eu sou analista CNPI do Vida de Acionista, o VDA, e a gente vai começar aqui fazendo algumas comparações nos bancos, lembrando que a gente tem duas planilhas principais. Eu vou deixar algumas cores nesses slides para que vocês entendam aquilo que é importante e também aquilo que é um ponto de atenção para a gente fazer uma breve discussão. Não vamos ficar aqui apenas lendo planilhas, né? O legal é entender a planilha em si. Bora começar. Então, pegando aqui, vou fazer linha por linha, tudo bem? Pegando o Bradesco, e aqui nós vamos utilizar a ordinária. Tem um motivo específico, calma lá que a gente vai chegar. Um lucro líquido, e toda vez que eu colocar aqui o asterisco, é porque eu vou tentar trazer a melhor informação que eles trazem, né, nos seus relatórios. Alguns vão falar o termo gerencial, outros recorrente, outros ajustado e etc. Mas diante das grandes diferenças que existem em cada uma dessas denominações, a gente vai trazer aquilo que faz mais sentido para acompanhar esse negócio. Pensando no Bradesco, nós temos 4,7 bilhões no segundo trimestre de 2024. Isso é um aumento em relação ao ano passado. Tá? Então, positivo, muito baixo ainda, mas daqui a pouco vocês vão entender. Mas está aumentando, então ótimo. O próximo é o ROAE. Né? Aqui a gente vai usar o quê? Basicamente, o retorno sobre o patrimônio líquido médio. Como que seria o médio? Você pega o patrimônio líquido do primeiro dia desse trimestre, depois o último dia do mesmo trimestre. Faz uma média, pronto, você teve ali a média. Tá? Nós tivemos ali 10,8%, isso também é extremamente baixo, e além disso está caindo. Sinal ruim, né? Estão se reestruturando, etc, etc. Ok, a gente sabe disso, mas ruim, né? Já está baixo, está caindo. PDD, e aqui é um ponto de atenção. Você percebeu que nessas duas primeiras comparações a gente não usou essa cor um pouco mais vermelho, um pouquinho mais claro, né, indo para o marrom quase? Porque aqui o PDD e o PVP, eles pouco importam qual que foi melhor ou qual que foi pior. Por quê? O PDD está relacionado ao tamanho da carteira de crédito e cada banco aqui tem um tamanho diferente. E o PVP também tem um outro racional que eu vou trazer para vocês mais para frente. Quando a gente olha aqui, no caso do Bradesco, nós estamos com 7,2 bilhões de reais, uma redução, só que apenas essa interpretação não é suficiente. Não adianta você olhar o trimestre deste ano com o trimestre do ano passado. E aí que vem um ponto de atenção. Como é que está se comportando a carteira de crédito e a inadimplência desse segmento nessa empresa? Aí você vai conseguir entender se esse PDD ele é algo natural, que ele tende a aumentar ao longo do tempo se a carteira continuar se expandindo, ou se é algo mais de correção. Olha, fizemos uma política de concessão muito ruim, né, política de concessão de crédito, e agora a gente está tendo que correr atrás do prejuízo, e por isso o PDD vai ser alterado. Essas diferenças, esses nuances, são fundamentais para que você consiga fazer uma boa leitura dessa informação aqui, desse dado. Como a gente está fazendo um grande resumão comparativo, eu vou deixar essas explicações para os vídeos respectivos desses bancos. O Itaú eu acabei não fazendo, mas a gente pode fazer a posteriori. Dos outros vocês têm acesso e lá tem a explicação desse PDD, dessa interpretação. Tudo bem? Índice de inadimplência, lembrando que aqui a gente está pegando da carteira total e também acima de 90 dias. Por quê, Bruno? Porque você pode segmentar em pessoa física, jurídica, você também pode separar de 15 a 90 dias ou acima de 90 dias. Enfim, tem vários subgrupos. Eu estou pegando essa mais ampla para vocês entenderem algo que seja comparável. Aqui a gente tem 4,3, o pior do segmento dos bancões, mas pelo menos está caindo. Então, ponto positivo para eles. Tem que correr atrás, estão correndo, mas vão aguardar mais um tempinho. O índice de eficiência é um bom indicador que eu gosto bastante de usar em relação a bancos. Aqui ele está dizendo basicamente de 51,3, o que significa?
De cada R$ 100 de receita, R$ 51,30 ficam para pagar os seus custos, as despesas administrativas, por exemplo, para poder fazer o negócio funcionar. Sinceramente, eu acho que é um valor muito alto, tá? Destoa bastante dos outros, vocês vão reparar, mas o que me preocupa mais aqui é que está aumentando. Então, quando você pega um ROI que está caindo, uma rentabilidade que está caindo, com um índice de eficiência que está aumentando, são duas métricas que, na verdade, a gente quer ver um movimento contrário. A gente quer o ROI aumentando e o índice de eficiência caindo. Tem muita coisa ainda para acontecer no Bradesco, se ele voltar a ser, pelo menos no vida de acionista, uma empresa que a gente coloque no nosso radar para investir. Tá? Então, para quem já é sócio, tenham paciência. Para quem não é sócio, também tenham paciência, que eu acredito realmente que o Bradesco tem muita coisa para entregar. PVP, e aqui de novo, né, vocês perceberam, a gente também deixou aqui uma cor diferente, para vocês tirarem, pelo amor de Deus, da cabeça a ideia que PVP igual a 1 é algo que seja factível ou correto. Nem sempre. Isso pode ser verdade, mas nem sempre. Se você tem um banco muito eficiente, muito rentável, estourando a boca do balão, muito seguro, naturalmente o PVP dele vai ser acima de 1. E vamos supor que seja ali 1,6, algo que seria equilibrado. Será que se esse banco ele tem 1,5, ele está caro? Não, ele não está caro. Ele está acima de 1, mas ele está abaixo daquilo que ele deveria valer em termos de PVP. Então ele continua barato. E a outra métrica também. Tem um banco que está aqui com PVP de 0,7, mas ele é ineficiente, ele é muito caro, ele cresce pouco, ele está mal das pernas. Talvez deveria valer 0,3. Então ele está caro ou ele está barato? Ele está abaixo de 1, mas ele está muito acima do que ele deveria valer. Então, mesmo abaixo de 1, o PVP, ele continua caro. Tirem isso da cabeça. E isso explica muito aqui o Bradesco. 0,81, na minha visão, enquanto analista e investidor, eu vejo que ele talvez esteja levemente barato, mas não absurdamente barato, porque ele está realmente pouco interessante. Então ele vai valer menos do que o seu valor patrimonial. Tudo bem? Passar nos outros bancos agora, rapidamente, para que a gente já entenda de maneira mais sucinta. Aqui, cuidado, a gente está usando a SAMB 11, porque é a informação que eles trazem lá no relatório deles, tá? O lucro pífio, né, perto dos seus concorrentes 3,3, tem um detalhezinho aqui estratégico que eles fizeram uma pequena maquiagem dentro das regras, então não está errado, e fez com que o lucro realmente ficasse nesse patamar. Mas está subindo, aliás, todos estão subindo, né? Então, maravilhoso, isso é bom. O ROI, 15,5%, assim, não está ruim, mas podia estar melhor, né? A gente gosta de um banco extremamente rentável. No vida de acionista, a gente preconiza pelo menos acima de 18%. Se tiver acima de 20%, meu Deus do céu, muito bom. Mas aqui, né, tá subindo o ROI, então tá tudo bem. O PDD deles, 5,8. Lembra, esse número isolado não significa nada. E também o fato de estar numa tendência de queda também não significa muita coisa. Você tem que fazer outras associações. O índice de inadimplência tá bacana, 3,2. Não acho que tá ruim, não. E também tá caindo. Então, vida que segue. Índice de eficiência aqui, como a gente estava falando, lembra? 39,3. Já está bem melhor do que o Bradesco, mas muito melhor mesmo, muito. Lembrando, tá? E até eu esqueci de falar disso. O Bradesco ele está mirando nos próximos anos o índice de eficiência de 40%. Então coloque isso na sua cabeça quando você for investidor de Bradesco, ou se você for considerar isso, para que você não seja pego de surpresa no futuro, tá? Se eles estão jogando para daqui 3 anos, mais ou menos, um alvo de 40% de índice de eficiência, ainda estaria muito acima dos outros bancos, ou pelo menos levemente acima dos outros. O Santander, atualmente, no dia de hoje, está 39. E eles estão, sim, remanejando, melhorando seus processos. Esperamos uma queda desse índice de eficiência, que é o que está efetivamente acontecendo. Lembrando, não sei se vocês vão recordar disso, índice de eficiência, quanto menor, melhor. PVP 1,23, e aqui é mais um desabafo particular meu, é inacreditável como que Santander dificilmente fica com esse PVP bem baixo, tá? Eles realmente seguram essa métrica. Não me pergunte muito o porquê nem como, mas isso historicamente acontece. Então, a sensação que eu tenho é que ele está razoavelmente bom.
mas ele está um pouquinho mais caro do que ele deveria. Então, está fora do nosso radar. Itaú, agora sim a gente vai começar a falar de banco que está voando, né? Bateu o recorde, 10 bilhões em 3 meses. Vou até fazer uma conta aqui rápida, de curiosidade. 10 mil, 10 milhões, 10 bilhões. Dividindo por 90 dias, os caras faturam 111 milhões por dia. Ou 4 milhões por hora. Ou 77 mil reais por minuto. É inacreditável, né? É uma máquina de fazer dinheiro. Se você somar o lucro dos outros dois bancos, que são considerados bancões, você não chega no lucro do Itaú e nem no lucro do próprio Banco do Brasil. Mas enfim, né? Vida que segue. É difícil, né? Porque o Itaú e o Banco do Brasil estão muito bem. Os outros dois estão se recuperando. O ROI, aqui sim, olha, está em torno de 22,4. Até essa cor aqui está errada, né? Não deveria ser Banco do Brasil, deveria ser Itaú. Peço desculpas. Um ROI acima de 22 é sensacional e o melhor ainda, está aumentando. No Vida de Acionista, vocês se lembram muito bem. Acima de 18 tá bom, acima de 20, maravilhoso. 22, então, sensacional. PDD. Aqui a gente percebe que nominalmente é o maior, mas não tem problema, tá? Isso aí a gente tem que trabalhar com calma, tá com uma leve tendência de queda. O índice de inadimplência é o menor do setor, tá ali com 2,7%, sensacional, de verdade, está muito bom mesmo, e a melhor notícia é que está caindo. E o índice de eficiência, entre esses dois que a gente já falou, né, o Bradesco e o Santander, o do Itaú, ele é o menor deles, 38,8%, também está em tendência de queda. Maravilha. Quando você olha somente essas linhas, lucro, ROI, PDD não, mas índice de inadimplência e índice de eficiência, o que você reúne aqui? As principais métricas para você acompanhar um banco. E dessas 4 métricas, na realidade, o Itaú está vencendo em 3. Então, sem olhar a última coluna, você já espera um PVP bem acima de 1. Por quê? Coisas boas, a gente paga mais. Não é verdade? Se você só olhasse para preço e esquecesse qualidade, você nunca iria no supermercado, compraria Coca-Cola. Você sempre iria comprar a Dolly. No entanto, muita gente consome Coca-Cola e não é à toa. Aqui é a mesma percepção, tá? O grande lance, você como investidor, é não olhar primeiro somente um indicador, né? Esqueça isso. Aqui no Vida de Acionista a gente nem gosta muito dessas planilhas, mas enfim, olhe o negócio como um todo, mas perceba que se 1,5 está realmente caro, às vezes não está tão caro assim, tá? Bom, vamos agora avançar para o último banco, que é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil ali, ele está com 9,5 bilhões de reais, foi em segundo lugar. O seu ROI está com 21,6, sensacional, ainda mais porque ele está subindo, né? Está com uma tendência de subida. A gente não se importa tanto aqui com o PDD, porém, tenho que ser justo. Por mais que seja o banco que eu mais gosto, a gente tem aqui um aumento de PDD. Então, entender, né, por que todos os outros bancos, inclusive aqueles que estão se recuperando, estão numa tendência de queda. Eu já passo para vocês de antemão, eles estão com tendência de queda por diferentes motivos. Tá? Por que o maior bancão privado, que é o Itaú, também está com uma tendência de queda e acaba tendo que o Banco do Brasil, o banco público, né, o nosso grande banco aqui do país, com mais de 200 anos, ele está com esse PDD crescendo. Então, você tem que acompanhar lá o nosso vídeo e lá está a resposta para vocês. O índice de inadimplência total acima de 90 dias está na casa dos seus 3%. Tá bom também. E a mesma métrica aqui, o mesmo comportamento que a gente viu no PDD, está aumentando. Já fica aqui claro para vocês, para quem está começando a estudar, que existe uma forte relação entre índice de inadimplência e PDD. Você percebeu que o índice de inadimplência aqui, o único que cresceu, foi o Banco do Brasil? Pois é. Era mais ou menos esperado um aumento de PDD também. Tá? De todo modo, vamos para índice de eficiência. E aqui o Banco do Brasil faz uma coisa que eu julgo que é quase mágica, né? 25,5% com tendência de queda em relação ao ano passado é o que me espanta aos olhos. Vou ser muito sincero para vocês, quando eu estava acompanhando esse banco, eles baixaram de 30%, eu já achei assim uma quebra de paradigma, tá? Falei, meu Deus, é inacreditável isso. Foi para uns 27, 28, mais ou menos, falei, não é possível, né? E agora 25.
salvo engano, esse é o menor valor de índice de eficiência da história do Banco do Brasil. Tá? Se tem algo que eles estão sendo muito bons, é nessa questão de controle de custos e índice de eficiência, melhor dizendo. E, curiosamente, nós estamos diante aqui de um PVP de 0,89. Pô, Bruno, será que está barato? Não sei. Tá? Será que ele deveria valer menos do que 0,89? Acho pouco provável. Na realidade, eu continuo carregando que o Banco do Brasil ele está barato porque existe aquele eterno medo sobre a ingerência estatal. Mas desde a lei das estatais, que foi, salvo engano, no governo do Temer, nós temos aí uma blindagem muito efetiva. Bolsonaro tentou, Lula tentou e não foi mexido em termos de resultados do Banco do Brasil. Eu não sou direita, nem esquerda, nem... não sou nada. Esquece isso. Tanto faz, na verdade, o que eu sou. Mas o fato é que a lei das estatais, nos últimos anos, ela tem se provado efetiva. O que é raro, né? O Brasil, aqui uma crítica geral, lei, por incrível que pareça, ela parece que é quase facultativa. Ela não é muito obrigatória, não. Mas nesse aspecto aqui, tem funcionado muito bem. Fora o desabafo, vamos para a última tela. E só isso aqui já seria um bom vídeo para você deixar o like e compartilhar com seus amigos. Mas vamos trazer um conteúdo extra para todos vocês. Muita gente pergunta assim, Bruno, tudo bem, são bancos de tamanhos diferentes, são bancos que têm posições e estratégias diferentes, mas vamos tentar fazer um outro olhar comparativo? Eu falei assim, vamos, justo, vamos lá. Então aqui a gente pegou novamente na mesma ordem esses bancos, e eu arredondei um pouquinho o lucro líquido, tá? 4.7, 3.3, 10 bi e 9.5 bi, certo? Só que agora eu busquei para vocês uma comparação em relação aos funcionários. E aqui eu só estou considerando funcionários mesmo, aqueles que são do próprio banco, e não estou considerando os estagiários. Algumas dessas instituições, elas separam essas informações. Eu falei, sacanagem, né? Porque estagiário também faz o negócio acontecer. Mas ok. Então pegamos aqui, me surpreendeu o Itaú, né? E aqui é Brasil e fora do Brasil também. Eles estão com 96 mil funcionários. É gente pra caramba, né? Depois nós temos o Banco do Brasil, que eu achava erroneamente que era o maior. O Bradesco, bem próximo, mas muito próximo mesmo. E o Santander, que chama atenção porque é praticamente a metade do Itaú. A partir disso, o que eu fiz? Dividi o lucro pela quantidade de funcionários. Então, em 3 meses, quanto cada funcionário trouxe de lucro para essa instituição? Para cada cabeça, cada funcionário lá, o Bradesco conseguiu 55 mil reais. O Santander, 59, quase 60. O Itaú, 104 mil reais aproximadamente. E o Banco do Brasil, quase 110. 110 mil reais cada um desses funcionários acabaram trazendo para dentro da instituição. É surpreendente, porque você olha que Itaú e Bradesco, algumas comparações, né? Vamos pegar aqui algo que seja fácil. Banco do Brasil e Bradesco têm praticamente a mesma quantidade de funcionários. No entanto, o lucro obtido pelas duas instituições é muito diferente. Precisa de 2 Bradescos para conseguir fazer o resultado do Banco do Brasil. Aqui você começa a perceber que efetivamente, é óbvio que é uma métrica isolada, de novo, ela não ajuda você a ter uma visão ampla, mas chama a atenção. Né? Mesmo com a quantidade de funcionários muito próxima, o resultado foi muito diferente em termos de lucro. Expandindo esse racional, por que não para os caixas eletrônicos e para suas parcerias? Aí eu estou falando aqueles terminais do 24 horas que tem, né? A gente vai colocar aqui com uma letrinha C, tá? Então, Bradesco, 41 caixas eletrônicos de maneira geral. Depois nós temos Santander com 32. Percebeu que Santander tem a menor quantidade de caixa eletrônico e de funcionário? Curioso isso, né? Depois nós temos o Itaú com 40 mil e o Banco do Brasil aqui com um número bem maior, 51 mil. Ok. Agora vamos fazer a mesma conta? Vamos pegar o lucro líquido e dividir por esses terminais, essas máquinas. Quando você for olhar, o Itaú é assim, surreal. Surreal mesmo. Eles têm uma das menores quantidades de caixas eletrônicos, digamos assim, e com um lucro recorde de mais de 10 bi, cada uma dessas maquininhas, em 3 meses, acabaram trazendo 250 mil reais. Então, a próxima vez que você estiver andando no shopping, né, ou se você for em alguma agência, o que tem se tornado cada vez mais raro, cada um daqueles terminais
a cada 3 meses, na média, está trazendo 250 mil reais de lucro. Não é nem de receita, é de lucro. Ok. Pegando o Bradesco, nós temos 114 mil reais e mesmo se recuperando, está acima do próprio Santander. Um ponto de atenção aqui, que de novo, o Santander deu uma maquiada nesse lucro aqui. Né? Então, talvez seja o correto aqui, seja um pouquinho superior. E também um número bem expressivo, que é o do próprio Banco do Brasil, que está ali com 185 mil reais para cada um desses caixas eletrônicos, pelo menos em relação ao segundo trimestre de 2024. Vou fazer outras comparações mais ou menos nessa pegada aqui, setores de energia, basicamente ali com as transmissoras, também com as seguradoras. Bem, se você quiser acompanhar essas novas comparações, não esquece de assinar o sininho aqui e fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.